Tem gente que fala que o céu castiga. Mas eu, com meus 73 anos, já vi que o verdadeiro inferno mora dentro de casa, meus amores. E o diabo usa a cara de quem a gente mais confia. Me chamo Iracema, sou de Ribeirão das Neves, cidadezinha aqui de Minas Gerais que ninguém conhece. Tenho 73 anos nas costas, mas parece que foi ontem que tudo aconteceu. Os cabelos brancos vieram cedo demais para mim, filha. E hoje decidi contar essa história pela primeira vez, porque carreguei esse peso sozinha por tempo demais. Se você está assistindo isso, me conta nos comentários de onde você é. Quero saber onde essa história vai chegar. E se puder, deixa o like e se inscreve no canal da vovó aqui, que tem muita história guardada nesse coração velho. Ah, e comenta aí embaixo como era a sua relação com seu pai e sua mãe. A minha vocês vão descobrir hoje e provavelmente ficarão chocadas com isto. Eu tinha 15 anos quando minha mãe morreu. Uma mulher tão bonita, mesmo doente. Tuberculose, naquela época, era sentença de morte. Principalmente no interior, onde médico bom era luxo de rico. Dona Sebastiana, minha mãe, definhava dia após dia, mas nunca perdeu a doçura no olhar. Ela e eu éramos unha e carne. Meu pai, seu antenor, trabalhava o dia inteiro na serraria, respeitado por todos. Um homem de chapéu na missa de domingo. Nossa casa era simples. 3 cômodos de pau a pique, chão batido, fogão a lenha que deixava tudo pretinho de fumaça. Nas paredes, só um quadro da Santa Ceia e um espelho rachado que mamãe ganhou de presente de casamento. Era pouco, mas era nosso cantinho. Ribeirão das Neves naquela época não era nada parecido com o que é hoje. Era um lugarzinho esquecido por Deus, onde todo mundo conhecia todo mundo. A igreja matriz ficava no centro, e aos domingos a praça enchia de gente depois da missa. Tinha o bar do seu Joaquim, onde os homens iam jogar sinuca e falar da vida alheia. As mulheres se reuniam na porta de casa, debaixo das árvores, para fazer crochê e trocar receitas. As crianças brincavam na rua até escurecer, sem medo de nada. A escola era longe, eu andava quase 1 hora para chegar lá. Muitas vezes ia descalça, para não gastar o único par de sapatos que tinha. Mesmo assim, eu amava estudar. Mamãe sempre dizia que eu ia ser professora um dia. Minha filha vai sair dessa vida, vai ser alguém. Ela falava, com aquele brilho de orgulho nos olhos. Ela fazia de tudo para eu não faltar aula, mesmo quando precisava de ajuda em casa. Guardava os trocadinhos que conseguia vendendo doce de leite para comprar meus cadernos. Às vezes, quando a tosse piorava, eu queria ficar em casa cuidando dela, mas ela não deixava. O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, dizia. Na época que mamãe adoeceu, não tinha posto de saúde em Ribeirão. O médico vinha de Divinópolis 1 vez por mês. Quando chegou o diagnóstico da tuberculose, ele só balançou a cabeça, receitou uns remédios caros que a gente mal podia comprar e disse para se preparar para o pior. Mamãe ouvia tudo calada, com aquela dignidade que nem a doença conseguiu tirar dela. Nos últimos meses, ela mal conseguia levantar da cama. Eu cuidava dela como podia. Dava os remédios, fazia chá de folhas que Dona Jurema, nossa vizinha, me ensinava, trocava os lençóis suados. À noite, quando a febre subia, eu ficava acordada molhando panos em água fria para colocar na testa dela. Meu pai passava cada vez mais tempo na serraria ou no bar do Joaquim. Não aguento ver ela assim, ele dizia. Mas eu acho que era mais fácil fugir do que enfrentar. Lembro como se fosse hoje do dia que mamãe partiu. Chovia tanto que parecia que o céu chorava junto comigo. O velório seria em casa mesmo, como era costume. Os vizinhos trouxeram café, pão de queijo e aquelas conversas de consolo que não consolam ninguém. As velas em volta do caixão simples faziam sombras dançarem nas paredes. Era julho, época de festa de São João, mas ninguém comemorou nada em Ribeirão das Neves naquele ano. Mamãe era querida por todos. Tinha sempre um chazinho para oferecer a quem precisasse, uma palavra amiga. Mesmo quando a doença tomou conta dela, ainda recebia visitas na cama, tentando sorrir apesar da dor. Eu não saía de perto dela. Soluçava tanto que Dona Jurema, nossa vizinha, me dava água com açúcar para acalmar. Coitadinha, tão nova e já sem mãe. Era o que todos diziam, com aquele olhar de pena que eu odiava. O padre chegou mais tarde, já era quase noite.
Padre Antônio, um homem velho e cansado, que servia a 5 paróquias diferentes na região. Ele rezou um terço rápido, meio mecânico, como quem já tinha visto morte demais. Depois foi embora apressado, dizendo que tinha outro compromisso. O caixão ficou na sala, em cima da mesa onde a gente comia todo dia. Cobriram a mesa com um pano branco, o melhor que tínhamos. As coroas de flores que os vizinhos trouxeram enchiam a casa de um cheiro doce e enjoativo que até hoje, quando sinto, me dá um aperto no peito. Foi quando meu pai chegou perto de mim. Ele não tinha chorado até então. Os olhos dele, que eu sempre achei frios como pedra de rio, estavam diferentes naquele dia. Tinham um brilho estranho que eu nunca tinha visto. "Vem cá, minha filha. Preciso te mostrar uma coisa", ele disse, pegando na minha mão. A mão dele era áspera, calejada, cheirava a serragem. Não queria sair de perto de mamãe, mas ele insistiu. "É importante", disse ele. "Sua mãe queria que você visse isso." Ele me levou pelo corredor estreito até o quarto deles. Aquele quarto que tinha o cheiro de mamãe, das ervas que ela guardava em saquinhos debaixo do travesseiro para dormir melhor. O terço dela ainda pendurado na cabeceira da cama de casal. O quarto era pequeno, mal cabia a cama e o guarda-roupa. Na janela, uma cortina de renda que mamãe tinha feito à mão, já amarelada pelo tempo. A luz fraca do lampião deixava tudo com uma aparência fantasmagórica. "Seu Antenor, a senhora Fátima está perguntando se pode trazer mais café", alguém gritou da sala. "Diga que já vou", respondeu meu pai, mas não fez menção de sair. Em vez disso, fechou a porta do quarto. Ouvi o barulho da tranca. Pensei que fosse pra gente ter um momento de privacidade para chorar juntos, finalmente. Foi então que ele se virou para mim. Seu rosto tinha mudado completamente. Parecia outra pessoa. Ele se aproximou e, pela primeira vez na vida, senti medo do meu próprio pai. "Agora que sua mãe morreu, você vai assumir o lugar dela. Em tudo", ele disse, com uma voz que não parecia a dele. No começo, não entendi o que ele queria dizer. Pensei que estivesse falando dos afazeres da casa, da comida, da roupa. Coisas que eu já ajudava a mamãe a fazer quando ela ficou muito fraca para levantar da cama. "Olha aqui", ele disse, abrindo o guarda-roupa antigo de madeira que rangia. Tirou de lá um vestido florido que era o favorito da mamãe. "Quero que você use isso agora." "Mas, pai, é o vestido da mamãe. Não posso." Comecei a dizer confusa. "Pode sim, e vai. De agora em diante você é a mulher desta casa", ele disse, jogando o vestido em cima da cama. Foi aí que eu comecei a entender. Um frio subiu pela minha espinha quando vi o jeito que ele me olhava. Não era olhar de pai para filha. Era algo que eu nunca tinha visto antes, mas que instintivamente sabia que era errado. "O pessoal do velório, pai, temos que voltar", tentei dizer, caminhando em direção à porta. Ele me segurou pelo braço com força. "Eles podem esperar. Isso não pode." Ali, naquele quarto onde minha mãe tinha morrido há menos de 2 dias, com o corpo dela ainda na sala, rodeado de velas e orações, meu pai destruiu o que restava da minha infância. Tapou minha boca com a mão calejada quando tentei gritar, enquanto do outro lado da porta as pessoas rezavam o terço pela alma da minha mãe. Lá fora, ouvia as vozes abafadas, o choro contido de alguma vizinha, o barulho da chuva no telhado de zinco. Dentro daquele quarto, o tempo parou. Senti meu corpo se separar de mim, como se eu estivesse flutuando, olhando aquela cena de longe. Era a única forma que encontrei para suportar o que estava acontecendo. Pensei na minha mãe, no jeito que ela sempre me protegia, mesmo quando estava fraca demais para levantar da cama. Como ela segurava minha mão quando eu tinha medo de tempestade. Como cantava para mim antes de dormir, mesmo quando a tosse mal deixava ela respirar. Quando tudo acabou, ele simplesmente ajeitou a roupa, como se nada tivesse acontecido. "Agora você é a Sebastiana desta casa. E isso fica só entre nós dois. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Vão dizer que é coisa da sua cabeça, que você ficou louca com a morte da sua mãe." Ele abriu a porta do quarto e voltou para a sala, para receber os pêsames dos vizinhos pela sua amada esposa. E eu fiquei ali, sentada no chão, tremendo, tentando entender como o mundo podia continuar girando depois daquilo. Quando finalmente consegui me levantar,
Lavei o rosto na bacia que ficava no canto do quarto. No espelho rachado, vi que algo em mim tinha se quebrado também. Os olhos que me encaravam de volta não eram mais os mesmos. Voltei para o velório, me sentei ao lado do caixão da minha mãe e, em silêncio, fiz uma promessa a ela. Mãe, não sei como, mas um dia vou sair daqui. E ele vai pagar pelo que fez. Ninguém percebeu nada diferente em mim naquela noite. As pessoas estavam ocupadas demais com seus próprios pensamentos, seus cafezinhos e suas conversas sobre como a vida é injusta. A única que parecia me olhar diferente era Dona Jurema, que franziu a testa quando passei por ela. Mais tarde eu entenderia que aquela mulher seria a única a desconfiar que algo terrível tinha acontecido naquela casa. Lá fora, a chuva continuava caindo. Aquela chuva fina, constante, que parece que nunca vai parar. Na Ribeirão das Neves daquela época, quando chovia assim, a cidade ficava isolada. As estradas de terra viravam lamaçal, ninguém entrava ou saía. Me senti como a cidade, ilhada, sem saída, afundando na lama. A noite foi longa. As pessoas foram embora uma a uma, dizendo que voltariam no dia seguinte para o enterro. Algumas mulheres se ofereceram para ficar comigo, fazer companhia. Mas meu pai disse que não precisava, que nós dois precisávamos desse tempo juntos para nos despedirmos da mamãe. Fiquei aterrorizada com a ideia de ficar sozinha com ele de novo, mas não tive coragem de falar nada. Quem acreditaria em mim? Seu Antenor era um homem respeitado na cidade. Trabalhador, que nunca faltou à missa de domingo, que nunca foi visto bêbado ou arrumando confusão. Passei a noite ao lado do caixão da minha mãe, rezando baixinho. Não para Deus, que parecia ter me abandonado, mas para ela, pedindo que, de onde estivesse, me desse força. Enquanto isso, meu pai dormia no quarto, ou pelo menos fingia dormir. Quando o dia amanheceu e levaram o corpo da minha mãe para o cemitério, senti como se estivessem enterrando uma parte de mim também. A chuva tinha parado, mas dentro de mim, a tempestade estava apenas começando. O cemitério de Ribeirão das Neves ficava num morro, longe da cidade. Era um lugar simples, com cruzes de madeira e algumas lápides de quem tinha mais posses. A terra vermelha, molhada de chuva, manchava os sapatos de todos. Naquele dia, enquanto jogavam terra sobre o caixão de madeira barata, eu não chorava mais. As lágrimas tinham secado. Em vez disso, algo frio e duro crescia dentro do meu peito. Algo que me ajudaria a sobreviver aos anos que viriam pela frente. Mal sabia eu que aquele dia era apenas o começo do meu inferno particular. Um inferno que duraria anos, até eu encontrar uma saída. Mas isso, meus queridos, é história para outro momento do vídeo. Olha só, nem percebi que já falei tanto. O tempo passa quando a gente desabafa, né não? Se você está acompanhando até aqui, comenta aí embaixo, força, Dona Iracema, para eu saber que não tô sozinha nessa. E também comenta o que você achou dessa história da minha Ribeirão das Neves de antigamente. A cidade cresceu muito, agora tem até presídio, imagina só. Mas naquela época, era só um lugarzinho esquecido no mapa. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, viu? Isso ajuda muito a vovó aqui a continuar contando essas histórias que ficaram guardadas por tanto tempo. Às vezes, desabafar é o melhor remédio para a alma. E vocês, meus netinhos virtuais, são o melhor remédio que essa vovó poderia ter. Depois do enterro da minha mãe, voltamos para casa. Aquela casa que nunca mais seria a mesma. O cheiro de vela queimada ainda estava no ar, junto com o perfume barato que as vizinhas usavam. Tinha uma xícara de café pela metade em cima da mesa, esquecida por alguém. E o silêncio. Um silêncio que pesava como chumbo. Seu Antenor, meu pai, nem me olhou direito quando chegamos. Foi direto para o quarto, pegou a garrafa de cachaça que escondia debaixo da cama e sentou na cadeira de balanço da varanda. Fiquei aliviada. Pelo menos naquela noite ele me deixaria em paz. Enganei-me. Foi só a calmaria antes da tempestade. Logo no dia seguinte, começou o que seria minha nova rotina. Acordei com ele em pé, ao lado da minha esteira, onde eu dormia. Levanta, Sebastiana. Tem café para fazer. Confusa, olhei para ele. Pai, sou eu, a Iracema.
O tapa veio rápido, ardido. Eu sei quem você é, mas agora você é a mulher desta casa. E o nome da mulher desta casa é Sebastiana. Percebi então que não tinha sido um pesadelo, um delírio de luto. Era real. Tão real quanto a marca vermelha que ficou no meu rosto. Daquele dia em diante, ele passou a me chamar pelo nome da minha mãe. Sebastiana pra cá, Sebastiana pra lá. No começo, eu corrigia. Depois, desisti. Era menos doloroso aceitar do que receber outro tapa. Os dias em Ribeirão das Neves seguiam seu ritmo normal. O sino da igreja batia às 6, meio-dia e 6 da tarde. Os homens iam para o trabalho, as mulheres cuidavam da casa, as crianças brincavam. Ninguém sabia que, dentro da nossa casa de pau a pique, vivia uma prisioneira. As roupas da minha mãe foram aos poucos substituindo as minhas. Primeiro foi o avental que ele me obrigou a usar. Depois, os vestidos. Ele queimou minhas roupas de menina no fogão a lenha enquanto eu assistia, sem poder fazer nada. Não precisa mais disso. Agora você usa o que eu mandar. Chorei muito naquela noite, escondida debaixo do cobertor fino, mordendo o travesseiro para ele não ouvir. Não eram só roupas que estavam queimando. Era minha identidade, minha infância, minha vida. O vestido florido dela ficava frouxo em mim, eu que ainda tinha corpo de menina. Mas ele mandou que eu colocasse algodão no peito para encher e parecer mais com ela. Fazia tranças no meu cabelo do mesmo jeito que ela usava. Me obrigava a usar o único batom que ela tinha, já pela metade, guardado como tesouro numa caixinha. Na frente dos outros, ele mantinha a farsa do pai zeloso. A menina tá com saudade da mãe, quer usar as coisas dela como lembrança, dizia quando alguém estranhava. E as pessoas acreditavam, porque era mais fácil acreditar nisso do que na verdade. Tive que abandonar a escola. Mulher minha não precisa de estudo, ele dizia. Senti como se tivessem arrancado o último pedaço de esperança que me restava. A escola era meu único contato com o mundo lá fora, minha única chance de um dia sair daquela casa. A professora, Dona Cecília, até veio me procurar. Era uma mulher alta, magra, com óculos redondos que faziam ela parecer uma coruja. Bateu na nossa porta numa tarde de domingo. Boa tarde, seu Antenor. Vim saber por que a Iracema não está mais indo às aulas. Ela é uma aluna tão dedicada. Meu pai, na frente dos outros, era a imagem da cordialidade. Sorriso no rosto, voz mansa. Pois é, Dona Cecília. Depois que minha Sebastiana partiu, a menina precisa cuidar da casa. E com essa idade, já tá na hora de aprender os afazeres de mulher, não é mesmo? Estudo não enche barriga. Dona Cecília insistiu um pouco. Falou da importância do estudo. Disse que eu tinha futuro. Até ofereceu vir me dar aulas depois do horário normal. Mas meu pai foi irredutível. Agradeço a preocupação, mas aqui em casa quem decide sou eu. E já decidi que ela não vai mais estudar. Vi nos olhos dela uma mistura de frustração e pena. Ela me olhou como quem pede desculpas por não poder fazer mais. Naquele momento, senti que minha última janela para o mundo tinha se fechado. Depois que a professora foi embora, meu pai me puxou pelo braço até o quarto. Você andou falando alguma coisa para alguém? Por que essa mulher veio aqui? Não, pai. Juro que não falei nada. Ela só veio porque eu parei de ir na escola. Ele me olhou desconfiado, mas dessa vez acreditou. Foi a única vez que me senti grata por ser conhecida como uma menina quieta, que não dava trabalho. Os meses foram passando. O luto na cidade pela morte da minha mãe foi sendo esquecido. As pessoas seguiram suas vidas. E eu continuei presa naquela casa, vivendo um pesadelo que parecia não ter fim. Meu pai saía para trabalhar na serraria de manhã cedo e voltava ao meio-dia para almoçar. Depois, saía de novo e só voltava à noitinha. Esses momentos em que ficava sozinha eram meu único alívio. Mas mesmo assim, não tinha coragem de fugir. Para onde iria uma menina de 15 anos, sem dinheiro, sem estudo, numa região onde todo mundo conhecia todo mundo? No começo de 1968, quase um ano depois da morte da minha mãe, veio a pior parte. Meu pai começou a beber mais, a ficar mais violento. Acho que a bebida fazia ele confundir ainda mais fantasia e realidade. Tinha noites que ele chegava bêbado, me chamava de Sebastiana e dizia que tinha me perdoado por traí-lo, que eu podia voltar para a cama dele.
Era como se na cabeça dele ele não estivesse abusando da própria filha, mas sim tendo a mulher de volta. Uma versão doente e distorcida dela, mas ainda assim, na cabeça dele, era ela. Às vezes, Dona Jurema, nossa vizinha, vinha me fazer companhia. Era uma senhora de uns 60 anos, viúva, que morava sozinha na casa ao lado. Tinha cabelos brancos, sempre presos num coque, e mãos enrugadas de tanto trabalhar na roça. Ela trazia sempre alguma coisa. Um pedaço de bolo, uma fruta, um retalho de tecido. "Como você tá, menina?" ela perguntava, me olhando com aqueles olhos que pareciam enxergar além do que eu mostrava. "Tô bem, Dona Jurema, na medida do possível." Ela nunca perguntou diretamente, mas eu sentia que ela suspeitava. Às vezes pegava meu braço e olhava as marcas roxas que eu tentava esconder. Outras vezes comentava como eu estava diferente, mais magra, com olheiras. "Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, a porta da minha casa tá sempre aberta", ela dizia antes de ir embora. Queria tanto ter tido coragem de contar para ela, de pedir ajuda, mas o medo era maior. Medo de não ser acreditada. Medo do que meu pai faria se descobrisse. Medo de que, mesmo se alguém acreditasse em mim, nada pudesse ser feito. Naquela época, em 1967, numa cidadezinha do interior de Minas, o que acontecia dentro de casa era problema de família. Ninguém se metia. Tinha dias que eu pensava em acabar com tudo. Tinha um poço fundo atrás da casa e, às vezes, quando a dor era insuportável, eu olhava para a água escura lá embaixo e pensava em pular. Mas aí lembrava da promessa que fiz para minha mãe no dia do velório. Que eu ia sair daquele lugar, que eu ia sobreviver. E aquela promessa me mantinha viva, um dia após o outro. Para suportar, criei um mundo dentro da minha cabeça. Um lugar onde eu era livre, onde estudava, onde ninguém me machucava. Nos momentos piores, eu me refugiava nesse mundo imaginário. Era como se uma parte de mim desligasse do corpo e fosse para lá, deixando só a casca para aguentar o que vinha depois. Um dia, quase um ano depois da morte da minha mãe, aconteceu algo que mudou tudo. Era dia de feira na cidade. Meu pai, como sempre, tinha ido trabalhar. Aproveitei para dar uma fugidinha até a feira, comprar umas coisas que estavam faltando em casa. A feira de Ribeirão das Neves acontecia toda quarta-feira na Praça Central. Era um evento na cidade. Gente vinha de todos os lugares para comprar, vender, fofocar. Tinha barraca de tudo: verdura, fruta, carne, roupa, bugigangas. O cheiro de pastel frito misturado com o perfume das frutas maduras enchia o ar. Eu estava na barraca do seu Zé, escolhendo alguns tomates, quando ouvi uma voz masculina atrás de mim. "Moça, cuidado com essa cesta, vai cair tudo." Me virei e vi um rapaz que nunca tinha visto antes. Devia ter uns 20 anos, pele morena queimada de sol, olhos claros que contrastavam com o resto. Ele segurava minha cesta que estava prestes a virar. "Obrigada", consegui dizer corando. "De nada. Você é daqui? Nunca te vi por essas bandas." Expliquei que era sim de Ribeirão, mas que não saía muito de casa. Não contei o porquê, claro. "Eu sou o Benício. Vim de Divinópolis trabalhar na construção da nova igreja. Vou ficar por aqui uns meses." Foi a primeira conversa normal que tive com alguém em quase um ano. A primeira vez que alguém me olhou como Iracema, não como a filha do seu antenor que perdeu a mãe, nem como a substituta da Sebastiana. Conversamos por alguns minutos. Ele me ajudou a carregar as compras até a esquina. Não deixei que me acompanhasse até em casa. Sabia que se alguém visse e contasse para o meu pai, eu pagaria caro. "Posso te ver de novo?" ele perguntou antes de nos despedirmos. Hesitei. Queria tanto dizer que sim. Sentir novamente aquela sensação de ser uma pessoa normal, uma menina de 16 anos conversando com um rapaz bonito, mas sabia que era perigoso. "Não sei, é complicado." Ele não insistiu, apenas sorriu e disse: "Estarei por aqui se mudar de ideia." Voltei para casa com o coração mais leve. Por algumas horas, esqueci do meu inferno particular. Mas a realidade me esperava na porta de casa. Meu pai tinha voltado mais cedo. Estava sentado na varanda, o rosto vermelho de raiva, uma garrafa de cachaça pela metade ao lado. "Onde você estava?" ele perguntou, a voz carregada de ameaça. "Fui na feira, pai.
Comprar umas coisas que estavam faltando. Mostrei a cesta como prova. Ele se levantou, cambaleando um pouco por causa da bebida. E quem te deu permissão para sair? Quem te deu permissão para falar com aquele homem? Meu sangue gelou. Alguém tinha me visto com Benício e contado para o meu pai. Num lugar pequeno como Ribeirão, era impossível guardar segredos. Não foi nada, pai. Ele só me ajudou com as compras. Eu nem conheço ele. Foi como jogar gasolina no fogo. Ele avançou para cima de mim, derrubando a cesta. As batatas, tomates, tudo rolou pelo chão de terra. Sua vagabunda, igual a sua mãe. Pensa que eu não sei que ela me traía? Nunca tinha visto meu pai tão fora de si. Os olhos injetados, a boca espumando de raiva. Tentei correr, mas ele me alcançou pelo cabelo. Me arrastou para dentro de casa enquanto eu gritava por ajuda. Ninguém veio. Ninguém nunca vinha. Naquela noite, pensei que fosse morrer. Ele me espancou com o cinto até eu não conseguir mais sentir dor. Depois, me trancou no quartinho dos fundos, onde guardávamos lenha e ferramentas. Fiquei lá 2 dias. Sem comida, sem água, no escuro. Ouvia ele andando pela casa, bebendo, quebrando coisas. Em algum momento, perdi a consciência. Quando acordei, estava na minha esteira. Alguém tinha limpado meus ferimentos, me dado água. Por um momento, pensei que tivesse sonhado com tudo aquilo, mas a dor no corpo me lembrou que era real. Foi Dona Jurema quem me salvou. Ela tinha ouvido meus gritos, visto meu pai me arrastando para dentro de casa. Quando ele saiu para trabalho no dia seguinte, ela entrou pela janela dos fundos e me tirou daquele quartinho. "Menina, isso não pode continuar", ela disse, enquanto passava um pano molhado no meu rosto inchado. "Você precisa sair daqui." Pela primeira vez, contei tudo para ela, tudo mesmo, desde o dia do velório da minha mãe até aquele momento. As palavras saíam como um rio represado que finalmente encontra uma brecha na barragem. Dona Jurema chorou comigo, me abraçou como minha mãe fazia, e então me fez uma promessa. "Vou te ajudar a sair daqui. Não sei como ainda, mas vou. Só me dê um tempo para pensar num plano." Naquele momento, senti uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Uma luzinha fraca, vacilante, mas que estava lá. Alguém sabia do meu segredo. Alguém acreditava em mim. Alguém ia me ajudar. Mal sabia eu que esse plano de fuga seria só o começo de uma outra história, ainda mais inacreditável. Mas isso, meus queridos, é assunto para o próximo capítulo dessa história. Depois daquele dia em que Dona Jurema me encontrou no quartinho dos fundos, as coisas começaram a mudar devagarzinho. Não de uma vez, não como nos filmes que a gente vê hoje em dia, onde tudo se resolve num piscar de olhos. Foi lento, doloroso, mas mudou. Dona Jurema passou a vir mais vezes na nossa casa. Sempre com uma desculpa na ponta da língua. "Vim trazer um doce que fiz. Precisava de uma xícara de açúcar. Passei para ver como vocês estão." Meu pai desconfiava, claro. Aqueles olhos dele nunca deixavam de me vigiar. Mas ele não podia fazer nada na frente de Dona Jurema. Ela era respeitada na cidade, viúva de um homem que foi vereador. Até meu pai, com toda a sua maldade, sabia que precisava manter as aparências. Nas semanas que se seguiram, ela me ensinou um código. Se eu precisasse dela urgentemente, era só estender um lençol branco no varal dos fundos. Da casa dela dava para ver. Nunca precisei usar esse sinal, mas só de saber que tinha essa possibilidade já me dava algum conforto. Uma manhã, ela chegou com uma cesta cheia de ervas. Disse para o meu pai que eram remédios caseiros para ajudar a curar minhas quedas. Era assim que ela explicava meus machucados na frente dele. Meu pai apenas resmungou algo e saiu para a varanda fumar seu cigarro de palha. Quando ficamos sozinhas, ela me entregou algo escondido entre as ervas. Era um santinho de Nossa Senhora dobrado ao meio. Dentro, tinha um pedaço de papel com 2 palavras escritas: "Tenha fé." Guardei aquele papel como um tesouro. À noite, quando meu pai dormia, eu o pegava escondido e ficava olhando para ele. 2 palavras tão simples, mas que naquele momento eram tudo o que eu tinha. Enquanto isso, Benício, o rapaz da feira, passou a fazer parte dos meus pensamentos diários. Nunca mais tinha falado com ele, claro. Depois da surra que levei, nem chegava perto da janela quando meu pai estava em casa. Mas às vezes, quando ele saía para o trabalho, eu me permitia olhar pela fresta da cortina
imaginando como seria uma vida normal. Uma vida onde eu pudesse conversar com um rapaz sem medo, onde pudesse passear na praça, ir à escola. Foi num desses momentos, olhando pela janela, que vi Benício passar pela nossa rua. O coração quase saiu pela boca. Ele não me viu. Estava conversando com outro homem, carregando madeira para o que devia ser a construção da nova igreja. Fiquei ali, escondida, só observando até ele desaparecer na curva. Naquela noite, sonhei com ele. Um sonho bom, daqueles que a gente não quer acordar. Estávamos sentados na beira do rio que corta Ribeirão das Neves, conversando, rindo. Eu usava um vestido azul. Meu, não da minha mãe. E tinha flores no cabelo. No sonho, eu era livre. Acordei com o barulho do meu pai chegando bêbado. Ele tinha saído depois do jantar, coisa rara. Normalmente ficava em casa, me vigiando. Mas naquela noite tinha ido ao bar e voltou carregando o cheiro de cachaça e cigarro. Fiquei quietinha na minha esteira, fingindo que dormia, rezando para ele não vir me procurar. Deus deve ter ouvido minhas preces naquela noite, porque ele foi direto para a cama e logo estava roncando. Suspirei de alívio e voltei a sonhar com Benício. No fim de março de 1968, chegou o tempo da Quaresma. Em Ribeirão das Neves, essa era uma época importante. A cidade inteira se preparava para a Semana Santa. As mulheres limpavam a igreja, os homens armavam o andor para o Senhor morto, as crianças ensaiavam para a procissão. Era uma das poucas vezes no ano que a cidade recebia visitantes de fora, que vinham assistir às celebrações. Meu pai, sempre preocupado com as aparências, me deixava ir à igreja durante a Quaresma. Era a única época do ano que eu podia sair de casa sem ele, desde que fosse direto para a igreja e voltasse logo depois. É pecado impedir alguém de ir à casa de Deus, dizia o padre Antônio. E nem meu pai ousava contrariar o padre. Numa tarde de quarta-feira, estava voltando da igreja quando vi Benício de novo. Ele estava sentado num banco da praça, sozinho. Quando me viu, sorriu e acenou. Olhei em volta, nervosa. Não tinha ninguém conhecido por perto. Talvez pudesse falar com ele só um minutinho. Oi, ele disse quando me aproximei. Pensei que nunca mais ia te ver. Não posso ficar, respondi, ainda olhando ao redor. Se meu pai souber que falei com você, o que ele fez com você da última vez? Toda a cidade comentou que você sumiu por dias. Baixei os olhos envergonhada. Nada, eu só... Estava doente. Benício não insistiu, mas vi nos olhos dele que não tinha acreditado. Olha, não sei o que acontece na sua casa, mas se precisar de ajuda, estou aqui. Naquele momento, algo dentro de mim queria contar tudo para ele. Abrir meu coração, pedir socorro, mas o medo ainda era maior. Preciso ir. Foi tudo o que consegui dizer. Ele assentiu, respeitando meu tempo. Estarei na igreja no domingo. Se puder vir, no domingo seguinte, arrumei coragem e fui à missa. Meu pai foi junto, claro. Nunca me deixaria ir sozinha num domingo normal. Mas pelo menos eu veria Benício de novo, mesmo que de longe. A igreja estava lotada. Todo mundo com suas melhores roupas, as mulheres de mantilha na cabeça, os homens de chapéu na mão. Procurei Benício com os olhos, mas não o vi em lugar nenhum. Meu coração afundou de decepção. Quando a missa acabou e as pessoas começaram a sair, senti alguém tocar de leve no meu ombro. Era Dona Jurema. Venha tomar um café lá em casa depois, ela disse, alto o suficiente para o meu pai ouvir. Fiz um bolo de fubá que ficou uma delícia. Antes que eu pudesse responder, meu pai se meteu. Ela tem coisas para fazer em casa. Dona Jurema, esperta como só ela, já estava preparada. Mas é rapidinho, seu antenor. E depois eu mesma levo ela em casa. O senhor pode ir na frente e descansar um pouco. Domingo é dia de descanso, não é mesmo? Meu pai hesitou. Ir contra a Dona Jurema na frente de toda a igreja seria mal visto. E ele estava cansado da semana de trabalho, provavelmente querendo tomar sua cachaça em paz. Tá bom. Mas não demora, ele disse por fim, me lançando um olhar que deixava claro as consequências se eu não obedecesse. Quando chegamos na casa de Dona Jurema, entendi por que ela tinha insistido tanto. Benício estava lá, sentado na mesa da cozinha tomando café. Vocês já se conhecem, não é?
disse Dona Jurema, fechando a porta atrás de nós. Temos pouco tempo, então vamos direto ao assunto. Naquela tarde, os três conversamos por quase 1 hora. Dona Jurema contou para Benício tudo o que acontecia na nossa casa. Eu, envergonhada demais para falar, apenas confirmava com a cabeça. Benício ouvia tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Precisamos tirar você daqui, ele disse quando Dona Jurema terminou. Isso não é vida para ninguém, muito menos para uma menina da sua idade. Mas como? Perguntei, a voz quase sumindo. Para onde eu iria? Não tenho ninguém, não tenho dinheiro. Foi então que Dona Jurema revelou seu plano. Ela tinha uma irmã em Belo Horizonte, Dona Terezinha, que poderia me acolher até eu me estabelecer. O problema era como sair de Ribeirão das Neves sem que meu pai descobrisse e viesse atrás de mim. Eu tenho uma ideia, disse Benício, depois de pensar um pouco. Mas vai exigir paciência. Não podemos agir de imediato, seria muito arriscado. A ideia era simples, mas engenhosa. Benício precisava de alguém para lavar as roupas dos trabalhadores da obra da igreja. Ele me ofereceria esse trabalho, com a permissão do meu pai. Com o tempo, meu pai se acostumaria com as visitas regulares de Benício para trazer e buscar as roupas. Enquanto isso, iríamos juntando dinheiro e planejando minha fuga. "O que você acha?" Benício me perguntou. Pensei por alguns instantes. Era arriscado. Se meu pai descobrisse, eu pagaria um preço terrível. Mas qual era a alternativa? Continuar naquela vida até quando? Até ele me matar numa de suas explosões de raiva? Ou até eu perder completamente a sanidade? "Vamos tentar", respondi, sentindo o coração bater forte no peito. Naquele dia, voltei para casa com uma sensação estranha no peito. Era medo, sim, muito medo. Mas também era outra coisa, algo que eu mal lembrava como era: esperança. No dia seguinte, Benício apareceu lá em casa. Bateu na porta, formal, respeitoso. Meu pai atendeu, desconfiado como sempre. "Bom dia, seu antenor. Meu nome é Benício. Trabalho na obra da Igreja Nova. Vim falar com o senhor porque estamos precisando de alguém para lavar as roupas dos trabalhadores. Dona Jurema disse que sua filha poderia se interessar pelo serviço." Meu pai me olhou, depois olhou para Benício. Pude ver as engrenagens girando na cabeça dele. Por um lado, ele não gostava da ideia de outro homem tendo contato comigo, mesmo que apenas para trazer e buscar roupas. Por outro, o dinheiro extra seria bem-vindo. E se Dona Jurema tinha recomendado... "Quanto paga?" ele perguntou finalmente. Benício mencionou um valor que era bom o suficiente para despertar o interesse do meu pai, mas não tão alto que parecesse suspeito. "Tá bom, ela pode lavar as roupas. Mas você traz e busca quando eu estiver em casa, entendeu?" "Sim, senhor", respondeu Benício, sério. "Posso trazer o primeiro lote amanhã?" E assim começou nossa farsa. 2 vezes por semana, Benício trazia roupas sujas e levava-as limpas. No começo, meu pai fazia questão de estar presente. Mas com o tempo, à medida que se acostumou com a rotina, começou a relaxar. Às vezes, deixava Benício entregar as roupas, mesmo quando estava ocupado em outra coisa. Nos breves momentos em que ficávamos sozinhos, trocávamos algumas palavras, um olhar, um sorriso. Era pouco, mas para mim significava tudo. Era a prova de que existia um mundo além daquelas paredes, de que havia gente boa lá fora. O dinheiro que eu recebia pelas lavagens era entregue diretamente ao meu pai. Mas Benício, esperto, sempre colocava um pouco a mais no pacote, e esse extra ia direto para Dona Jurema, que guardava para mim. Era nosso fundo de fuga, como chamávamos. Junho chegou, e com ele a festa de São João. Em Ribeirão das Neves, como em toda a cidade do interior de Minas, essa era uma data importante. Fogueira na praça, quadrilha, quentão, doces típicos. A cidade inteira participava. Meu pai, surpreendentemente, disse que iríamos à festa. Fiquei desconfiada, claro. Ele nunca me deixava sair. Por que agora seria diferente? Mas logo entendi. Era mais uma de suas encenações. O pai dedicado levando a filha para se divertir um pouco depois da perda da mãe. A imagem pública que ele tanto se esforçava para manter. Na noite da festa, coloquei o vestido que tinha sido da minha mãe. Não porque queria, mas porque era o único apresentável que ele me deixava usar. Quando cheguei na sala,
Ele me olhou de cima a baixo, e por um momento vi aquele brilho nos olhos dele que tanto me apavorava. Você tá igualzinha a ela, ele disse, a voz embargada pela emoção ou pela cachaça que já tinha tomado, não sei dizer. Na praça, as fogueiras já estavam acesas. O cheiro de pinhão e batata doce assando se misturava com o do quentão fervendo. Crianças corriam, adultos conversavam, casais namoravam nos cantos mais escuros. Uma cena normal de festa junina no interior. Mas para mim, parecia que eu tinha entrado num mundo paralelo, tão distante estava da vida normal. Meu pai logo encontrou seus amigos da serraria e se juntou a eles perto do barril de quentão. Me mandou ficar sentada num banco onde podia me ver, e foi o que fiz. Não ousaria desobedecer. Não ali, com tanta gente em volta. Foi quando notei Benício do outro lado da praça. Ele também tinha me visto, mas teve o bom senso de não vir falar comigo diretamente. Em vez disso, passou por onde Dona Jurema estava sentada com outras senhoras e sussurrou algo para ela. Minutos depois, Dona Jurema veio até mim. Venha comigo, menina. Vamos pegar um quentão para esquentar. Olhei para o meu pai, que já estava entretido na conversa e na bebida. Ele acenou com a cabeça, dando permissão. Segui Dona Jurema até a barraca do quentão, do lado oposto de onde meu pai estava. Benício nos esperava um pouco afastado nas sombras. Tudo pronto, ele disse, assim que nos aproximamos. O ônibus para Belo Horizonte sai na próxima terça-feira, 4 da manhã. Vou te buscar às 3, quando seu pai estiver dormindo. Meu coração disparou. Terça-feira. Dali a 3 dias. Era tão perto e ao mesmo tempo tão longe. E se ele acordar? E se alguém nos vir? Perguntei, o medo tomando conta de mim. Não vai acontecer, Dona Jurema me tranquilizou. Vou colocar um sonífero no café dele na noite anterior. É forte, vai fazer ele dormir a noite toda. Tenho um amigo que vai nos levar de carro até a estrada principal, completou Benício. Vai dar tudo certo, você vai ver. Voltei para o banco tremendo por dentro, mas tentando manter a calma por fora. 3 dias. Em 3 dias eu estaria livre. A ideia parecia tão irreal quanto um dos meus sonhos acordada. A festa continuou até tarde. Quando voltamos para casa, meu pai já estava bêbado. Caiu na cama ainda vestido e logo estava roncando. Eu, ao contrário, não consegui pregar os olhos. Ficava pensando no plano, em tudo que poderia dar errado, em tudo que poderia dar certo. Os 2 dias seguintes passaram numa lentidão agonizante. Cada minuto parecia 1 hora. Cada olhar do meu pai me fazia pensar se ele sabia, se tinha descoberto nosso plano. Mas ele agia normalmente, na medida do possível para alguém como ele. Na segunda-feira, véspera da fuga, Dona Jurema passou em casa com um bolo de fubá, pro café da tarde, disse ela, piscando para mim de um jeito que só eu vi. O bolo tinha o sonífero prometido, claro. Naquela noite, servi um pedaço generoso pro meu pai, junto com um café bem doce, como Dona Jurema tinha orientado. Ele comeu sem desconfiar de nada. 1 hora depois, estava dormindo profundamente. Arrisquei chamar seu nome, cutucá-lo de leve. Nada. Ele não se mexeu, o sonífero tinha funcionado. Com o coração aos pulos, comecei a arrumar minhas poucas coisas. Uma muda de roupa, o santinho que Dona Jurema tinha me dado e o dinheiro que havíamos juntado, escondido numa trouxinha costurada na barra da minha saia. Sentei na esteira e esperei, olhando fixamente para o relógio velho na parede. Cada tic-tac era como um martelo no meu peito. Faltavam poucas horas para a liberdade. Ou para o maior erro da minha vida. Naquela noite, véspera da minha fuga, arrumei minhas poucas coisas num saco de estopa velho. Não tinha muito o que levar. Uma muda de roupa, um pente quebrado, a medalha de Nossa Senhora que era da minha mãe e o dinheiro que Benício tinha me dado, embrulhado num pedaço de pano e costurado na barra da minha saia. Era tudo que eu tinha no mundo. Guardei o saco debaixo da minha esteira, coração batendo tão forte que achei que meu pai podia ouvir do outro cômodo. Ele tinha chegado do trabalho mais cedo naquele dia. Estava quieto, calado demais. Na época, achei que fosse só cansaço. Hoje sei que era a calmaria antes da tempestade. Dona Jurema tinha passado mais cedo com um bolo de fubá, como fazia sempre às segundas. Mas dessa vez, o bolo tinha um ingrediente especial,
Um sonífero forte que ela conseguiu com o farmacêutico da cidade. Dê um pedaço bem grande para o seu pai depois do jantar, com um café bem doce para disfarçar o gosto. Ela me instruiu em um sussurro. Preparei o jantar como em qualquer outro dia. Angu com linguiça, couve refogada, feijão. Servi meu pai, que comeu em silêncio, me observando de um jeito estranho. De vez em quando pegava a garrafa de cachaça e tomava um gole direto do gargalo. Tá quieta hoje, Sebastiana, ele disse de repente. Senti um arrepio na espinha. Mesmo depois de tanto tempo, não me acostumava a ser chamada pelo nome da minha mãe. Só cansada, pai, respondi, sem olhar nos olhos dele. Cansada de quê? De lavar roupa para o seu namoradinho? Meu sangue gelou. Continuei mexendo a panela como se não tivesse ouvido direito. Que namorado, pai? Não sei do que o senhor tá falando. Ele bateu na mesa com força, fazendo os pratos pularem. Não se faça de sonsa. Acha que eu não sei? Acha que não tenho olhos e ouvidos nessa cidade? Fiquei paralisada, a colher de pau ainda na mão. Era agora. Ele tinha descoberto. Todos os meus planos, toda a esperança que tinha construído nos últimos meses, tudo ia desabar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele se levantou, cambaleou um pouco, já estava bêbado, e pegou mais cachaça. Depois, voltou a se sentar. Amanhã vamos resolver isso. Amanhã vou mostrar para esse moleque quem manda na minha casa. Amanhã. Ele estava planejando fazer algo amanhã. Mas amanhã eu já estaria longe, se tudo desse certo. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração disparado. Tem bolo de fubá de sobremesa, pai? Dona Jurema trouxe hoje. Ele olhou desconfiado. Aquela velha intrometida. Também vou ter uma conversa com ela amanhã. Mesmo assim, aceitou o pedaço de bolo que servi. Tomou com café bem doce, como Dona Jurema tinha recomendado. Comi um pedacinho também, de outro lado do bolo, que ela tinha marcado para eu saber qual era qual. Terminamos de comer e ele foi pro quarto, levando a garrafa de cachaça. Fiquei limpando a cozinha, ouvindo atenta qualquer barulho. Depois de um tempo, os roncos começaram. O sonífero estava fazendo efeito, misturado com a bebida. Não consegui dormir. Fiquei deitada na minha esteira, olhando para o teto de sapé, contando as horas. A noite parecia não passar nunca. Cada barulho me assustava. Um grilo cantando, o vento nas folhas da mangueira do quintal, o pio de uma coruja ao longe. Quando o relógio da igreja bateu 2 horas da manhã, levantei silenciosamente. Os roncos do meu pai continuavam, pesados e ritmados. Peguei meu saco de estopa já preparado e fui até a porta. Estava trancada. A chave, que normalmente ficava pendurada num prego ao lado, não estava lá. Meu coração acelerou. Onde estaria a chave? Fui até o quarto do meu pai, pé ante pé. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar, tentando não fazer barulho. Ele estava deitado de costas, roncando alto. A garrafa de cachaça vazia ao lado da cama, mas não via a chave em lugar nenhum. Foi então que notei algo brilhando no peito dele. A chave estava pendurada numa corrente no pescoço dele. Meu pai nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha trancado a porta e escondido a chave assim. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia do meu plano de fuga. Saí do quarto em pânico. O que fazer agora? Benício estaria me esperando em menos de 1 hora. Se eu não aparecesse, ele viria me procurar, e então, não queria nem pensar no que meu pai faria com ele. Olhei ao redor, desesperada. A casa não tinha muitas janelas, e as que tinha eram pequenas demais para eu passar. Exceto a janela do quartinho dos fundos, onde meu pai guardava as ferramentas. Era um pouco maior que as outras e dava para o quintal dos fundos. Fui até lá e tentei abrir. Estava pregada. Meu pai tinha pregado a janela com tábuas. Ele realmente tinha pensado em tudo. Sentei no chão, sentindo as lágrimas virem. Estava presa. Não havia saída. Todos os meus sonhos de liberdade, todos os planos que fizemos, tudo em vão. Mas então, ouvi um barulho leve vindo da porta da frente. Alguém estava tentando abrir a fechadura. Meu coração disparou. Seria meu pai que tinha acordado, mas ele estava no quarto. Eu podia ouvir os roncos. Me aproximei cautelosamente da porta. O barulho continuava, metálico, como se alguém estivesse usando uma ferramenta para abrir a fechadura.
Iracema? Ouvi uma voz baixinha do outro lado. Você está aí? Era Benício. Tinha vindo mais cedo. Corri para a porta. Estou aqui, sussurrei de volta. Mas a porta está trancada e meu pai tem a chave. Afaste-se da porta, ele disse. Vou tentar abrir com isso aqui. Ouvi mais barulhos metálicos. Ele devia estar usando alguma ferramenta da construção para forçar a fechadura. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi um clique. A porta se abriu lentamente e lá estava Benício, um sorriso aliviado no rosto. Vamos, rápido, ele sussurrou, pegando meu saco de estopa. Dona Jurema está esperando na estrada com um carro. Hesitei, olhando para trás, para o quarto onde meu pai dormia. E se ele acordasse agora? E se nos pegasse fugindo? Como se lesse meus pensamentos, Benício pegou minha mão. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Saímos da casa, fechando a porta o mais silenciosamente possível. A noite estava clara, com uma lua cheia que iluminava o caminho. Caminhamos agachados pelo quintal, passando pelos pés de mandioca e pela horta, até chegarmos na cerca dos fundos. Foi quando ouvimos um grito furioso vindo da casa. Iracema! Meu pai tinha acordado. O sonífero não tinha sido forte o bastante, ou talvez o ódio dele fosse mais forte que qualquer remédio. Corre! Gritou Benício, me puxando pela mão. Corremos como nunca tinha corrido na vida. Através do pasto, da plantação de milho, até chegarmos na estrada de terra. O carro de Dona Jurema, um Ford velho do irmão dela, estava lá, motor ligado, faróis apagados. Entrem rápido! Ela gritou pela janela. Mal tínhamos entrado no carro quando vimos meu pai aparecer na curva da estrada. Mesmo à distância, dava para ver que ele carregava algo na mão. Algo que brilhou sob a luz da lua. É uma espingarda! Gritou Dona Jurema, pisando fundo no acelerador. O carro arrancou com um solavanco, levantando poeira da estrada de terra. Olhei para trás e vi meu pai apontando a arma na nossa direção. Houve um estampido e algo atingiu a traseira do carro. Abaixem! Gritou Dona Jurema. Nos abaixamos no banco traseiro, Benício cobrindo meu corpo com o dele. Houve mais um tiro, mas já estávamos longe demais. O carro sacudia na estrada esburacada, mas cada segundo nos levava para mais longe daquele homem, daquela casa, daquele inferno. Quando finalmente tive coragem de levantar a cabeça, já estávamos na estrada principal. As luzes de Ribeirão das Neves tinham ficado para trás. À nossa frente, apenas a estrada escura e a promessa de liberdade. Conseguimos, disse Benício, segurando minha mão. Você está livre, Iracema. Livre. Uma palavra tão simples, mas que para mim significava tudo. Olhei pela janela do carro, para o céu estrelado, e pela primeira vez em anos, respirei sem o peso do medo no peito. Mas a liberdade tem seu preço, e eu ainda não tinha pagado o meu por completo. Dona Jurema dirigiu por horas, até chegarmos a uma cidade maior, onde pegaríamos o ônibus para Belo Horizonte. O plano era eu ir para a casa da irmã dela, como combinado. Benício terminaria o trabalho em Ribeirão das Neves, se ainda pudesse voltar depois do que aconteceu, e me encontraria em Belo Horizonte alguns meses depois. Enquanto esperávamos na rodoviária, sentados num banco duro, Dona Jurema me olhou com aqueles olhos sábios e disse algo que nunca esqueci. Menina, a vida é como um rio. Às vezes calmo, às vezes revolto, mas sempre seguindo em frente. Não importa o que aconteceu lá atrás, a água não volta. Ela só segue, encontrando novos caminhos, novos lugares. É assim que você tem que ser agora. Como o rio que segue em frente, sem olhar para trás. Assenti, compreendendo a sabedoria daquelas palavras simples. Eu era como esse rio agora. Seguindo em frente, deixando para trás a menina assustada que fui um dia. O ônibus chegou pontualmente às 4 da manhã. Me despedi de Dona Jurema com um abraço apertado. Aquela mulher tinha arriscado tudo por mim. Uma menina que mal conhecia. Nunca vou esquecer esse gesto. Benício me acompanhou até a porta do ônibus. Nos olhamos por um momento sem saber o que dizer. Havia tanto entre nós, medo, esperança, talvez até amor, mas as palavras pareciam pequenas demais para expressar tudo isso.
Ele tirou do bolso um pequeno embrulho, para você lembrar que nem todos os homens são como seu pai. Era um camafeu, simples, de latão. Dentro havia um pequeno recorte de jornal com uma oração de São Bento, protetor contra os males. Vou esperar por você em Belo Horizonte, ele disse, me dando um beijo rápido. Quando tudo isso passar, quando for seguro. Entrei no ônibus com o coração cheio de emoções contraditórias. Felicidade por estar finalmente livre, medo do desconhecido que me aguardava, saudade antecipada de Benício, e uma sensação estranha de que meu passado ainda não tinha terminado comigo. Não sabia o quão certa estava. Quando o ônibus partiu, olhei pela janela para as duas figuras que ficavam cada vez menores na plataforma, as duas pessoas que tinham salvado minha vida. Prometi a mim mesma que um dia retribuiria esse favor, de alguma forma. O ônibus seguia pela estrada escura, levando-me para um futuro incerto, mas pela primeira vez em anos, um futuro que eu mesma poderia escolher. E isso, meus queridos, já era uma vitória enorme. Mas o destino, como já disse antes, é uma coisa engraçada. E minha história com meu pai ainda não tinha chegado ao fim. Ele ainda voltaria para a minha vida, anos depois, quando eu menos esperava. E o confronto final seria muito mais terrível do que qualquer um de nós poderia imaginar. Mas isso é assunto para o próximo capítulo, onde vou contar como finalmente me libertei das cinzas do meu passado e renasci como a mulher que sou hoje. Cheguei em Belo Horizonte numa manhã fria de julho de 1969. Nunca vou esquecer a sensação de pisar naquela rodoviária enorme, com tanta gente desconhecida passando apressada. Eu, uma menina do interior que mal tinha saído da própria cidade, me sentia pequena como uma formiga naquele formigueiro humano. Dona Terezinha, irmã de Dona Jurema, me esperava conforme combinado. Era uma senhora mais nova que a irmã, de cabelos tingidos de preto e um sorriso acolhedor. Ela me abraçou como se já me conhecesse há anos. Seja bem-vinda, minha filha. Aqui você vai estar segura. O apartamento dela era pequeno, num prédio antigo no centro da cidade. Nada luxuoso, mas para mim parecia um palácio. Tinha água encanada, luz elétrica, um fogão a gás. Coisas que em Ribeirão das Neves eram luxo de gente rica. Nos primeiros dias, mal saía do quarto. O barulho da cidade grande me assustava, as buzinas, as sirenes, o constante movimento de pessoas na rua. E o medo. O medo de que, de alguma forma, meu pai descobrisse onde eu estava e viesse me buscar. Dona Terezinha respeitou meu tempo. Me deixava quieta quando precisava, mas também me incentivava a dar pequenos passos. Hoje vamos até a padaria da esquina, dizia ela. No dia seguinte, era a feira. Depois, o mercado mais distante. Aos poucos, fui conhecendo o bairro, a cidade, a vida. A cidade pulsava de um jeito diferente naquela época. Era 1969. O homem tinha acabado de pisar na lua, a música dos Beatles tocava nas rádios, e mesmo no Brasil, sob a ditadura, havia uma sensação de que o mundo estava mudando. Para mim, que vinha de um lugar onde o tempo parecia ter parado, era como entrar em outro planeta. 2 semanas depois da minha chegada, Dona Terezinha me chamou para uma conversa séria. Iracema, você não pode ficar escondida para sempre. Precisa construir uma vida nova. E para isso, precisa de documentos, de estudo, de trabalho. Ela tinha razão, claro. Não podia viver à sombra do medo eternamente. E assim começou minha nova vida. Primeiro, os documentos. Minha certidão de nascimento tinha ficado para trás, na casa do meu pai. Mas Dona Terezinha conhecia gente na prefeitura de Belo Horizonte. Com algumas histórias bem contadas e alguns favores cobrados, consegui uma segunda via. Com isso, pude tirar carteira de identidade, me matricular na escola noturna. Comecei a trabalhar como doméstica na casa de uma família rica do bairro Lourdes. A patroa, Dona Clarice, era exigente, mas justa. O salário não era muito, mas dava para pagar um quartinho que aluguei perto da casa de Dona Terezinha e ainda mandar um pouco para Dona Jurema como agradecimento por tudo que fez por mim. De dia trabalhava, de noite estudava. Não era fácil, mas cada página de livro que virava, cada matéria que aprendia, era como um tijolo no muro que construía entre mim e meu passado. E Benício? Ah, meus queridos, a vida nem sempre segue o roteiro que planejamos.
Recebi 2 cartas dele, enviadas para o endereço de Dona Terezinha. Na primeira, contava que tinha voltado para Ribeirão das Neves depois da nossa fuga. Meu pai tinha ido atrás dele, bêbado com a espingarda, mas os outros trabalhadores da obra impediram uma tragédia. O padre da cidade, Padre Antônio, soube da história toda e chamou a polícia de Divinópolis. Meu pai foi preso por alguns dias, mas logo solto. Naquela época, problema de família raramente dava em alguma coisa. Benício dizia que terminaria o trabalho na igreja em alguns meses e então viria me encontrar em Belo Horizonte, como tínhamos combinado. A carta terminava com palavras de carinho, de saudade, de planos para o futuro. A segunda carta chegou 3 meses depois. Nela, Benício dizia que o trabalho na igreja estava quase terminando, mas que precisava passar em Divinópolis antes de vir para Belo Horizonte. Sua mãe estava doente. Precisava vê-la. Prometia vir logo em seguida. Essa foi a última notícia que tive dele. Os meses passaram, depois 1 ano. Benício nunca apareceu. Não recebi mais cartas, nem recados. Por um tempo, fiquei desesperada, imaginando 1000 coisas. Será que meu pai tinha feito algo com ele? Será que tinha sofrido um acidente na estrada? Ou será que, simplesmente, tinha seguido com a vida, esquecido de mim? Nunca soube a resposta. Em 1970, mandei uma carta para Dona Jurema, perguntando sobre Benício. A resposta foi curta. Ninguém em Ribeirão das Neves tinha notícias dele desde que a obra da igreja foi concluída. Ele simplesmente tinha desaparecido. A vida, porém, não para lamentarmos nossos corações partidos. Continuei trabalhando, estudando, vivendo. Terminei o primário na escola noturna, depois o ginásio. Aos 20 anos, já não era mais empregada doméstica. Tinha conseguido um emprego como balconista numa loja de tecidos no centro da cidade. Pagava melhor, e o trabalho era menos pesado. Belo Horizonte crescia a olhos vistos naquela época. Prédios novos brotavam como cogumelos depois da chuva. O asfalto substituía as ruas de terra. Carros, cada vez mais carros. A cidade se expandia, e eu me expandia com ela. Já não era mais a menina assustada de Ribeirão das Neves. Era uma mulher, com um emprego, um teto, amigos, sonhos. Foi nessa loja que conheci João. Ele era vendedor de tecidos de uma fábrica de São Paulo, visitava a loja 1 vez por mês. Um homem bom, gentil, alguns anos mais velho que eu. Começamos a conversar, depois a namorar. Em 1975, casamos. Nossa cerimônia foi simples, na igreja do bairro. Dona Terezinha estava lá, orgulhosa como uma mãe. Dona Jurema não pôde vir. A idade já não permitia viagens longas, mas mandou sua bênção por carta. Foi um dia feliz, um dia que nunca pensei que viveria quando estava presa naquela casa de pau a pique em Ribeirão. João sabia do meu passado. Não tudo. Há coisas que são difíceis demais de contar, mesmo para quem amamos. Mas sabia que eu tinha fugido de casa por causa de um pai violento. Ele nunca me pressionou a contar mais do que eu queria. Respeitava meus silêncios, meus pesadelos ocasionais, meus medos. Nos mudamos para uma casinha simples no bairro Santa Efigênia. Tivemos 2 filhos, Marcos em 1976 e Luciana em 1978. A vida era boa, tranquila. Às vezes, quase me esquecia do meu passado em Ribeirão das Neves. Quase, porque o medo nunca foi embora completamente. Sempre que via um homem que lembrava meu pai, meu coração disparava. Sempre que ouvia sobre alguma violência contra mulheres no noticiário, os pesadelos voltavam. E sempre, sempre tinha aquela sensação de que um dia o passado me alcançaria. E alcançou. Em 1980, 11 anos depois da minha fuga, recebi uma carta de Dona Jurema. Meu pai estava em Belo Horizonte me procurando. Como ele tinha descoberto onde eu estava? Pelo visto, algum conhecido de Ribeirão tinha me visto na loja de tecidos e comentado com ele. O mundo é pequeno demais, mesmo numa cidade grande como Belo Horizonte. A carta de Dona Jurema era desesperada. Ele não está bem da cabeça, Iracema. Depois que você fugiu, ele piorou muito. Bebe o tempo todo, fala sozinho, tem acessos de raiva.
Jurou que ia te encontrar e te levar de volta, nem que fosse à força. Tenha cuidado, mostrei a carta para João. Ele queria ir à polícia, mas eu sabia que não adiantaria. O que eu diria? Que tinha medo do meu pai por coisas que aconteceram há mais de uma década? Sem provas, sem testemunhas, ninguém acreditaria. Durante semanas, vivia em estado de alerta constante. Não ia mais trabalhar na loja. João insistiu que eu ficasse em casa com as crianças. Trancava todas as portas, as janelas. Pulava a cada barulho estranho. Voltei a ter pesadelos todas as noites, até que num domingo de manhã a campainha tocou. João tinha ido ao mercado com as crianças. Eu estava sozinha. Olhei pela janela e meu sangue gelou. Era ele, meu pai, mais velho, mais magro, o rosto marcado pela bebida e pelo tempo, mas ainda com aqueles olhos que me perseguiam nos pesadelos. Não atendi. Fiquei paralisada atrás da cortina, observando. Ele tocou a campainha várias vezes, depois começou a bater na porta, a gritar meu nome. Os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Ele gritava que era meu pai, que só queria falar comigo, que eu era uma filha ingrata que tinha fugido de casa. Em algum momento, um vizinho deve ter ligado para a polícia, porque logo uma viatura chegou. Vi os policiais conversando com meu pai, que gesticulava, apontava para a casa. Depois, o levaram embora. Achei que tinha acabado, que ele tinha desistido, ou que a polícia o manteria longe. Mas estava enganada. 3 dias depois, voltando da padaria, vi um homem parado na esquina, observando nossa casa. Era ele. Quando me viu, começou a vir na minha direção. Corri para dentro, tranquei todas as portas. Ele ficou lá fora, gritando meu nome, dizendo que precisávamos conversar, que ele estava arrependido, que tinha mudado. Mas eu conhecia aquela voz. Conhecia aquelas mentiras. João chegou do trabalho e encontrou aquela cena. Tentou conversar com meu pai, pedir que fosse embora. Mas meu pai estava bêbado, agressivo. Empurrou João, tentou forçar a entrada na casa. Foi quando João chamou a polícia novamente. Dessa vez, meu pai foi detido por desacato, por perturbação. Mas logo estaria solto novamente. E voltaria. Eu sabia que ele voltaria. Naquela noite, João e eu conversamos muito. Decidimos que não podíamos continuar vivendo assim, com medo. Precisávamos resolver isso de uma vez por todas. No dia seguinte, fiz algo que nunca pensei que teria coragem de fazer. Fui à delegacia e contei tudo. Tudo mesmo. Os abusos, as ameaças, a fuga. O delegado ouviu com atenção, tomou meu depoimento. Disse que, com isso, poderia manter meu pai detido por mais tempo. Talvez conseguir uma medida de afastamento. Saí da delegacia me sentindo estranhamente leve. Como se um peso que carregava há anos tivesse diminuído um pouco. Não tinha desaparecido. Acho que nunca desapareceria completamente. Mas estava menor, mais suportável. 2 dias depois, recebi uma ligação da delegacia. Meu pai tinha sido encontrado morto na cela. Enforcou-se com o próprio cinto. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Não senti alegria, nem alívio, nem vingança. Senti nada. Um vazio estranho, como se uma parte da minha história tivesse sido apagada de repente. Não fui ao enterro, não derramei lágrimas. Mas naquela noite, sentada na varanda da minha casa, olhando para as estrelas, pensei na menina que fui um dia, na mãe que perdi tão cedo, no pai que poderia ter sido, mas não foi, na vida que tive e na vida que construí apesar de tudo. O tempo passou. Os filhos cresceram. João faleceu em 2005, de um ataque cardíaco. Fiquei viúva, depois avó. A vida seguiu seu curso, como o rio que Dona Jurema tinha falado tantos anos atrás. Hoje, com meus 73 anos, olho para trás e vejo que minha história, por mais dolorosa que seja, precisa ser contada. Não por mim, mas por todas as meninas e mulheres que ainda vivem seus próprios infernos particulares, para que saibam que é possível sobreviver, recomeçar, encontrar paz. Nunca mais voltei a Ribeirão das Neves. Soube por cartas de Dona Jurema, até ela falecer em 1990, que a cidade tinha crescido, mudado.
A igreja que Benício ajudou a construir ainda está lá, dizem. Às vezes me pego imaginando se ele voltou algum dia, se procurou por mim, se seguiu sua vida em outro lugar. E o que aconteceu com Benício? Nunca soube ao certo. Alguns anos atrás, minha filha Luciana, curiosa sobre meu passado, fez algumas pesquisas na internet. Descobriu que houve um acidente grave na estrada entre Divinópolis e Belo Horizonte em 1969. Pouco depois da última carta que recebi. Um ônibus caiu num barranco, matando vários passageiros. Os nomes nunca foram divulgados completamente. Talvez Benício estivesse entre eles. Talvez não. É mais um mistério que o tempo levou. Meus queridos, essa foi minha história. Uma história de dor, sim, mas também de superação. De como uma menina assustada de Ribeirão das Neves se transformou na mulher que sou hoje. Não é uma história bonita, nem fácil de ouvir. Mas é real. Tão real quanto as cicatrizes que carrego na alma. Se você chegou até aqui, quero agradecer do fundo do coração. Não é fácil ouvir histórias como essa, mas é importante que sejam ouvidas, para que nunca mais aconteçam, para que outras Iracemas não precisem fugir no meio da noite para sobreviver. Se você conhece alguém que está vivendo seu próprio inferno, estenda a mão. Seja a Dona Jurema, o Benício da vida dessa pessoa. Às vezes, um gesto de ajuda, por menor que seja, pode salvar uma vida inteira. E antes de me despedir, queria pedir um favor especial. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a nossa mensagem a chegar mais longe, a outras pessoas que talvez precisem ouvir que não estão sozinhas. Ah, e tem mais uma novidade. Acabamos de criar um grupo no WhatsApp, onde compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós como eu. É só entrar pelo link na descrição do vídeo. Lá, você vai encontrar mais histórias de superação, de amor, de vida real. Histórias que precisam ser contadas, ouvidas, lembradas. Aliás, agora este canal tem a opção de ser membro oficial do canal das vovozinhas. Se você quer ajudar com um valor simbólico, assine aqui mesmo no YouTube. Da vovó Iracema para vocês, com todo carinho e gratidão. Que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês. E que nunca falte coragem para seguir em frente, como o rio que não volta atrás. 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 Que não volta atrás.